Quando a gente começa a voar, parece que a gente coloca para um lado, o drone vai para o outro, coloca para frente, o drone vai para trás, sei lá. É como se você estivesse meio bêbado, assim, sei lá, estivesse alucinando. Então hoje eu queria falar sobre alguns fatores que vão te ajudar a entender melhor esse movimento do drone, a entender melhor o que você está fazendo e por que aquilo está acontecendo com o drone, ou por que não está acontecendo o que você espera que aconteça. O primeiro fator deles, para mim, o que mais me complicava, era entender que o drone não tá indo para frente. O drone não vai para onde a câmera tá apontando. Não é porque ele tá olhando para frente que ele tá indo para frente. O drone a gente tem que entender ele menos como um carrinho e mais como se ele fosse alguma coisa na água. Um carro, ele precisa ir para frente por causa do atrito. Tem um atrito no asfalto com as rodas, com os pneus, que faz com que ele não se mexa, com que ele fique firme e ele vai reto. Se você está olhando reto, né, se o carro está apontado para frente, ele vai reto, ele vai continuar indo reto. O drone não funciona desse jeito. O drone é como se ele tivesse pneu para todos os lados. Qualquer lado é lado. Vamos pensar que num drone simétrico você tem os quatro motores e eles podem estar indo para qualquer lado, para qualquer direção desse 360, assim, né? Se a gente pensar só um eixo. O que acontece é que a câmera do drone está apontada para um lado, que a gente entende como a frente porque é para lá que a gente está olhando para frente, então a gente espera que ele vá para frente. Mas se a gente pensar nessa simetria do drone, ele pode estar indo para qualquer lado. A câmera serve só como um ponto de vista. A câmera é só para a gente poder ter um insight visual, para a gente poder ter um input visual. Esse feedback que a gente recebe é só para a gente poder saber para onde o drone está indo. Isso não garante que ele está indo para frente. Então não adianta eu tentar virar a cara do drone para frente. Você pode virar a cara do drone para frente. Se a angulação dele não estiver para frente, ele vai estar indo para o lado. Ele vai estar indo para onde a angulação dele estiver apontando. Então, se você quer que ele vá para frente, com a câmera para frente, você precisa fazer com que ele fique totalmente angulado, apontado para frente, e isso vai fazer com que ele vá para frente seguindo a câmera. Mas se você deixar ele um pouquinho angulado assim e a câmera estiver apontando para cá, ele vai estar indo para cá. Entende? Essa é a primeira coisa, não se levar pelo visual, não se levar por onde está a câmera, não achar que se você controlar a câmera para frente, o drone vai estar indo para frente. Controlar a câmera para frente não faz o drone para frente. Controlar a angulação do drone para frente é o que faz ele para frente, ou controlar a angulação do drone para qualquer um dos lados. É a angulação que leva o drone e não a câmera. E como a gente tem no drone essas lentes que são grande angular, né, como se fosse uma fisheye, não é uma fisheye, mas é para você entender, a gente enxerga bastante do ângulo dela, então a gente enxerga, sei lá, isso aqui do campo, eu estou enxergando tudo ao mesmo tempo como se estivesse bem na minha frente. Isso faz com que a imagem se distorça. Então, quando a gente acha que uma coisa está perto da gente, ela pode estar muito longe, igual retrovisor de carro. Né? Já viu que até tem escrito lá, os elementos podem parecer estar mais longe ou, sei lá, mais perto do que eles parecem, por conta disso. Então, às vezes a gente está no drone, a gente está voando e tem uma coisa que parece que está super longe, mas de repente ela está na nossa cara. Ou tem uma coisa que parece que está super perto, mas tipo, você acha que ele vai entrar naquele buraco, mas ele não vai, porque está longe pra caramba, só a impressão de que ele está perto. E esse é o primeiro fator, o fator visual, o fator saber para onde você está indo, saber para onde da câmera, para onde daquela imagem o drone está indo. E a câmera onde a gente está olhando, a gente precisa olhar o ponto da câmera em que não está se mexendo. Né? Qual ponto da câmera não se mexe, ele continua estático. Então eu estou olhando para frente, eu estou olhando para o lado, o drone parece que está indo para lá. Repara na tela, qual é o ponto da tela que tipo tá meio que estático. Aquele ponto continua ali estável, como se ele estivesse chegando mais perto, ou como se ele não se mexesse. Aquele ponto que não se mexe é para onde você está indo. Não importa que a câmera não está olhando para ele, não importa que a câmera está olhando para a esquerda. Se o ponto que não se mexe está no cantinho da tela, é para lá que o drone está indo, normalmente. Pensa no drone como se for o yaw do drone, que é, né, o da sua mão esquerda, o que vai para os ladinhos, o que vira ele de assim. Pensa como se o yaw fosse seu pescoço. Então você andando com as suas pernas, você pode estar andando reto, você pode estar andando para frente e virar o pescoço. Isso não vai fazer o seu corpo mudar de direção, vai mudar a tendência do seu corpo a começar a ir para aquele lugar que você está olhando. Mas ele não necessariamente muda a sua direção. Então, lembre-se, o que você está vendo na câmera não é necessariamente para onde você está indo. Beleza? Começa a prestar atenção para onde você está indo de verdade, não para onde a câmera está apontando. Usa a câmera para se guiar e para entender para onde você está indo.
Porque às vezes você tá indo pro gap que você quer, você deu o comando certinho para ir pro gap onde você quer. Quando você pensou naquele gap, quando você olhou para aquele gap, para aquela porta, para aquela passagem, para aquele lugar, talvez o seu corpo já tenha te direcionado para lá. Talvez o que esteja acontecendo é que quando você tenta controlar o drone para que ele pareça que está indo para aquele lugar, aí ele não está indo mais. Primeiro observa para onde o drone está indo e tenta apontar a cara dele para lá. Então você observa para onde ele está indo e regula o yaw para onde ele estiver indo, ao invés do contrário. Ao invés de achar que se você colocar o yaw, ele vai estar indo para aquele lugar. Ele não necessariamente vai estar indo para aquele lugar. O segundo fator de pilotar errado, de não conseguir entender para onde o drone está indo, para mim acho que é talvez um dos mais... Talvez eu já tenha falado que é um dos mais importantes. Às vezes subconscientemente a gente está achando que o drone é igual ao carro. Então mais uma vez a gente tende a achar que se a gente colocar para o lado, o drone vai para o lado. Se a gente der um input, o drone vai fazer aquilo que a gente está fazendo. Mas não é muito assim que funciona. No drone FPV você precisa somar vários inputs. Então você precisa somar o yaw com o roll, com o pitch para que o drone faça alguma coisa. O movimento do drone depende dessa soma de coisas. Tá, beleza, vamos lá. Tem dois comandos principais aqui de virar. Um dos comandos principais é o yaw. O yaw é esse que eu já comentei, que é o da sua mão esquerda, no modo 2, que é o que está junto com o acelerador, que quando você vira, ele vira como se fosse o pescoço. Isso aqui não muda a direção do drone, ele muda a direção para onde a câmera está olhando, mas ele não faz o drone ir para cá ou ir para cá. Ele só faz o drone fazer isso ou isso. Tá? Então se você virar isso, ele não vai adiantar se você fizer só isso sozinho. Tiver com o drone parado, assim, imagina que o drone está flutuando e você vira só o yaw, o drone só vai fazer isso, ele não vai virar, ele não vai se mover de posição, ele não vai mudar de uma faixa da pista para outra. Então imagina que você é um carro e você quer mexer o seu carro de uma faixa para outra da pista, certo? O que você faz? Você vira o volante para o lado, né? Imagina que a gente coloca o yaw para o lado, aí o carro faz assim e até aí você volta para lá. Mas o drone não é um carro. O drone a gente pode mexer, ele está no ar. Pensa que é como se fosse é mais parecido com a água. É mais parecido com estar na água. Então você está aqui, você quer ir para outra faixa, ao invés de você fazer assim, 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 então vou fazer com o meu pescoço. Ao invés de você fazer assim, assim e assim, você pode só fazer assim e o drone vai simplesmente mexer. Você pode só fazer assim e o drone vai simplesmente mexer. Então imagina aqui que você tem o seu roll aqui e o seu pitch aqui, certo? Na sua mão direita. Quando você aplica o roll sozinho só faz o drone girar no lugar. Ele não faz o drone mudar de posição, ele só gira no eixo. Para você mudar de posição, você precisa acelerar, você precisa colocar aceleração. Então, para mim, é aqui que mora esse fator importante do porquê que o drone parece que está indo para um lado e, na verdade, ele está indo para o outro. Por que parece que eu dou um comando e ele não vai para onde eu estou dando o comando? Porque se você só mexer o roll sem colocar aceleração, ele não vai para lá. Ele não faz o drone entender que ele quer ir mudar de faixa. Então, se você quer mudar de faixa, você coloca o roll para o lado, eu quero mudar para a faixa aqui da direita. Eu coloco o roll para o lado e coloco um pouco de aceleração. Quando eu coloco o roll para o lado direito e coloco um pouco de aceleração, ele fala virar, coloquei o roll para o lado, e ele fala acelerar naquela direção. Aí ele vai fazer isso. Você está com o seu acelerador parado, imagina numa situação hipotética, você está com o seu acelerador parado, zerado, e você coloca o roll para cá, ele vai falar manter esse eixo e só virar o drone no eixo. Nesse eixo aqui vira o drone. Agora, quando você coloca aceleração, o que o drone entende é mude essa posição, vire no eixo e acelere em direção a essa posição. Aí o drone vai mudar de faixa. Mesma coisa para o outro lado. Vira, acelera, o drone vai mudar de faixa. Se você virar ele assim e der muita aceleração, ele vai fazer vlu. Se você virar ele enquanto você acelera, ele vai fazer assim. Ou assim. Então pensa que você precisa dosar a quantidade de aceleração que você quer para ir para o lado. Então você quer ir só um pouquinho para o lado, você coloca só um pouquinho de aceleração e só um pouquinho para cá. Só um pouquinho de aceleração e só um pouquinho para cá. Para frear é a mesma coisa, para trás, né? Você está indo para frente, você quer frear, você coloca para trás e acelera só um pouquinho, aí ele vai frear. Ou você quer frear de cara numa parede, você está indo para frente, você vira ele total e acelera bastante. Ele vai segurar na parede. Uma terceira coisa é o yaw. Lembrar que o yaw, que é esse para os lados que vira o pescoço do drone, sozinho ele não muda muita coisa, ele não muda nada, digamos. Agora, a soma dele com o yaw faz alguma coisa acontecer. Então, se você está com o drone assim, desse jeito, já empinado, e você coloca yaw, é claro que ele vai fazer assim e o seu drone vai começar a fazer esse movimento.
né? Se você tá assim e você coloca yaw, o drone vai começar a mexer para cá. Então, o yaw somado ao pitch, o yaw somado ao roll, faz com que o drone tenha mais atitude, ou faz com que o drone vire mais rápido, faça curvas mais rápido. Então, somar os dois vai fazer a curva mais rápido. Colocar só roll vai fazer com que o drone só mude de faixa. E fazer yaw vai só mexer o pescoço do drone. Yaw sozinho só mexe o pescoço. Roll sozinho só muda de faixa, né? Isso com aceleração, tá? Roll com aceleração muda de faixa. Pitch com aceleração vai para frente, pitch para trás com aceleração freia ou vai para trás. Essas dicas aqui, galera, acredito que vai facilitar muito o seu voo. Já se joga no simulador, já tenta fazer isso aqui, já pratica. Se tiver alguma dúvida, dá um toque pra mim que eu já tento te sanar essa dúvida aqui, já faço de repente algum outro vídeo pra incluir informação que faltou, beleza? Mas eu acho que isso aqui vai te ajudar muito no seu começo aí, nos seus primeiros voos. Eu acho que, sério, isso aqui foi uma aulona. Beijo, até mais, galera. Me sigam aí, cliquem no like pra deixar o like e compartilhem se vocês acham massa, fechou? Isso é nóis. Gustou ele aqui. Beijo.